O ser humano sempre criou muitos deuses, mas um dia surgiu um que disse: "Eu sou o único". Isso não fazia sentido, não era natural e ainda assim mudou o mundo inteiro. Essa frase resume um dos maiores mistérios da história. Por que culturas tão diferentes como gregos, romanos, egípcios, hindus, tribos indígenas, todas criaram vários deuses? E por que, em meio a esse padrão, surge uma ideia completamente fora da curva? Um só Deus, absoluto, invisível, que exige obediência e oferece redenção. Isso não parece invenção humana, parece algo revelado. E é sobre isso que vamos falar, mas com calma, com clareza e com lógica. Aqui está o que nós vamos entender neste vídeo. Por que existiram, e ainda existem, tantos deuses diferentes nas culturas antigas? De onde surgiu a ideia de um Deus único? Foi evolução ou ruptura? Qual visão é mais lógica? Um Deus ou vários? Quem é esse Deus que diz ser o único e como ele se revela? E se esse Deus for real, o que ele espera de mim e de você? Esse vídeo não é só sobre religião, é sobre a história da humanidade, sobre o que nos move, o que buscamos e o que no fundo todos queremos encontrar, a verdade. Então respire fundo e vem comigo, porque talvez, sem perceber, você esteja prestes a encarar o maior ponto de interrogação da sua vida. E vem comigo nessa jornada que começa há milhares de anos, quando o ser humano, ao olhar para o céu, para os rios, para os trovões, começou a fazer a pergunta mais antiga da história: quem está lá em cima? Quem nos colocou aqui? Por que tantas culturas criaram vários deuses? Imagine um povo antigo vivendo numa vila isolada, sem ciência, sem meteorologia, sem medicina. Um raio cai do céu, deve ser um Deus bravo. A plantação não cresce, outro Deus irritado. O bebê adoece, alguém esqueceu de fazer uma oferenda. Antes da ciência, a resposta para tudo era espiritual. E como os problemas eram muitos, criavam-se muitos deuses. Um para o sol, outro para a chuva, outro para o amor, outro para a morte. Cada força da natureza ganhava uma personalidade divina. Os gregos tinham Zeus, Poseidon, Afrodite, Hades. Os romanos copiavam com outros nomes: Júpiter, Netuno, Vênus. Os egípcios adoravam Ra, Ísis, Osíris. Os nórdicos seguiam Odin, Thor, Loki. Os hindus possuem até hoje milhões de divindades, cada uma com um papel. Mesmo tribos indígenas, africanas ou da Oceania criavam seus próprios deuses e espíritos. Era uma forma de tentar entender e controlar o mundo. Como se disséssemos: se agradarmos os deuses da colheita, teremos comida. Isso dava ao ser humano um certo conforto, uma ilusão de controle sobre o desconhecido. Mas tem um detalhe importante nesse sistema. Os deuses serviam aos desejos dos humanos. Era quase como um contrato. Eu faço um sacrifício e você me dá o que eu quero. Os deuses viraram ferramentas para resolver problemas. Um exemplo prático: pense em alguém que só ora quando está em apuro. Quando está tudo bem, esquece de Deus. Mas quando há algo errado, clama pedindo socorro. Isso não é muito diferente da lógica dos antigos politeístas. O Deus vira um botão de emergência. E o que vemos então é que o ser humano tem uma tendência de criar Deus sob medida, um reflexo de seus próprios medos e desejos, como se o céu fosse um espelho e não um trono. O que podemos concluir é um fato: o ser humano possui uma tendência ao politeísmo, mas isso revela algo ainda mais profundo, uma sede interior por algo além da matéria, um desejo por Deus, ou por um mundo espiritual. E o mais interessante é que mesmo culturas indígenas isoladas desenvolveram seus próprios deuses, o que mostra que o ser humano é diferente das outras espécies. Ele tem, na verdade, uma fome por sentido, por transcendência, que nenhum outro animal demonstra. E é aí que entra a ideia de um Deus único, não como uma evolução religiosa, mas como uma quebra de padrão, um choque, algo impensável para aquela época. E é sobre isso que vamos falar agora. De onde surgiu a ideia de um Deus único? Depois de tantas culturas com muitos deuses, surge uma pergunta inevitável: quem foi o primeiro a dizer existe apenas um Deus? Essa ideia não nasceu de um grupo de filósofos, nem de um povo tentando simplificar a religião. Pelo contrário, ela apareceu como uma ruptura total, num cenário onde o politeísmo era o normal. Como se alguém dissesse: tudo o que vocês acreditam está errado. Só existe um Criador, e ele é o único e verdadeiro. E esse alguém foi Abraão. Abraão vivia em Ur,
uma cidade rica e politeísta, cheia de deuses, templos e rituais. Todo mundo ali acreditava em vários deuses, mas um dia ele ouve uma voz, e a voz de um deus que não podia ser representado por estátuas, que não precisava de rituais mágicos para funcionar, que não podia ser comprado como oferendas e que, mais do que tudo, queria se relacionar com o ser humano. Esse Deus não era um reflexo do medo humano, mas o oposto. Era um Deus que chamava o homem à responsabilidade, que dizia: eu sou o Criador e você é a minha criatura, mas eu quero caminhar com você. Isso muda tudo, porque agora Deus não depende do homem, é o homem que depende de Deus. E o mais surpreendente, esse Deus único não se limitava a uma nação apenas. Ele não era o Deus dos hebreus, como os outros eram, o Deus do Egito ou o Deus da guerra. Ele era o Deus de tudo: céu, terra, mar, vida, morte, justiça, amor, tempo, tudo. Um exemplo simples: é como se todos tivessem vários aplicativos para cada função. Um para comida, outro para música, outro para mensagens. De repente surge um único app que faz tudo melhor. Só que nesse caso, não estamos falando de tecnologia, estamos falando do universo inteiro. E esse Deus único não nasceu na imaginação humana. Ele se revelou, ele chamou pessoas, fez promessas, formou um povo, conduziu uma história. E essa história é contada na Bíblia. Séculos depois, outras religiões também abraçariam o monoteísmo, como o Islã, por exemplo. Mas foi na fé bíblica que a ideia de um Deus pessoal e absoluto, moral, eterno e relacional apareceu pela primeira vez na história humana. Isso não foi uma melhoria gradual do pensamento religioso, foi uma explosão, uma revolução espiritual. E agora vamos para o próximo ponto. É mais racional crer em um só Deus ou em muitos? Agora que entendemos como os povos antigos criaram os seus vários deuses e como surgiu a ideia radical de um único Deus, chega o momento de comparar qual visão de mundo faz mais sentido. Vamos olhar com atenção para os dois lados. Politeísmo, muitos deuses, muitos poderes, muitas vontades. Imagine que cada aspecto da sua vida está sob controle de um Deus diferente. Um para o sol, outro para o mar, outro para o amor, outro para a guerra. Parece organizado? No começo, talvez. Mas pense bem, se esses deuses têm vontades próprias, vontades diferentes, quem manda em quem? A lógica do politeísmo cria um universo dividido, como se fosse um mundo governado por uma multidão de autoridades sem consenso. Isso gera uma confusão. Se o Deus da colheita quer chuva, mas o Deus do trovão quer sol, quem vence? É como uma empresa com vários chefes mandando ordens contraditórias. Resultado? Caos. O politeísmo, no fundo, não oferece unidade nem segurança. Cada Deus tem o seu interesse. O ser humano fica preso num jogo de agradar a todos, como se a vida fosse uma eterna negociação com o divino. Monoteísmo, um Deus único, absoluto, justo e pessoal. Agora imagine o oposto, um único Criador que fez tudo e governa tudo, que estabeleceu as leis da natureza, os princípios morais, o ciclo da vida. Ele não briga consigo mesmo, ele não muda de humor como os outros deuses antigos, ele é coerente, eterno, estável. Um único Deus traz ordem, unidade e sentido. Ele não é um pedaço do mundo, ele é o autor da história inteira. Um exemplo prático é como um maestro regendo uma orquestra. Todos os instrumentos têm sua função, mas é o maestro que dá o ritmo, o tempo, a harmonia. Sem ele, cada músico tocaria por conta própria. E o que era música viraria ruído. O monoteísmo não apenas faz mais sentido lógico, ele oferece uma base firme para a existência. Se existe só um Deus, existe também só um propósito, uma só verdade, um só caminho. Não estamos perdidos em um labirinto de vontades divinas. Estamos sob o cuidado de um Criador que conhece cada detalhe da criação. E mais, esse Deus único não está distante. Ele fala, se revela, age na história. Ele não espera oferendas em troca de favores. Ele deseja relacionamento. Ele não é um reflexo das paixões humanas. Ele é santo, justo e amoroso. O que podemos concluir? O politeísmo revela a busca humana por respostas, mas multiplica as dúvidas. O monoteísmo, por outro lado, traz clareza, lógica e propósito. Ele não nasce da imaginação do homem, mas da revelação de um Deus que se apresenta como único, absoluto e pessoal. No fim, crer em muitos deuses é andar por um terreno instável, cheio de incertezas. Crer em um só Deus é pisar em um solo firme onde a vida, a moral e a existência ganham sentido. Agora vamos para a próxima parte. Como esse Deus único se revela e quem ele é? Se existe um só Deus, absoluto, eterno e justo, a próxima pergunta é inevitável. Como podemos conhecê-lo? Será que ele se esconde? Será que só os mais espirituais conseguem encontrá-lo? A resposta é surpreendente. Não é o homem que encontra Deus. É Deus quem se revela ao homem. Desde o início da Bíblia, vemos esse Deus falando, aparecendo, agindo. Ele chama Abraão, conversa com Moisés,
orienta os profetas, se envolve com a história. Ele não está apenas no céu observando, tudo de longe. Ele participa, ele se revela por meio de pessoas, promessas e ações reais que marcam a história. Isso é muito diferente das religiões politeístas, onde os deuses costumam agir de forma caprichosa, imprevisível e distante da vida comum. Na Bíblia, Deus se apresenta como alguém com um nome, vontade e caráter. Ele é o Eu Sou, eterno, soberano, pessoal e o mais impressionante. Essa revelação é progressiva. Começa com uma promessa. Deus chama Abraão e diz que, por meio dele, abençoaria todas as nações. Depois, ele liberta o povo, dá leis, envia profetas, até que, no momento mais inesperado, ele mesmo entra na história. Deus se fez homem. Sim, o Deus único que criou o universo, nasceu como um bebê, viveu entre nós, chorou, sorriu, ensinou, curou, perdoou, morreu numa cruz. Mas não ficou na morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E é essa a maior prova de que ele não é um conceito, mas uma pessoa real. Um exemplo simples. É como se um autor escrevesse um livro e, em vez de ficar de fora da história, decidisse entrar no próprio livro como um personagem. Jesus é isso. O autor se tornou parte da narrativa para nos alcançar por dentro da nossa realidade. E aqui vale uma reflexão importante. A história do Deus único é totalmente antinatural para a época e ainda é para os dias de hoje. Naquele tempo, os deuses existiam para servir aos humanos, queriam sacrifícios. Sim, mas em troca de bênçãos. Eram manipuláveis, previsíveis e limitados. Já o Deus bíblico aparece dizendo: Eu sou o Senhor, não farás imagem de mim, não me servirás do teu jeito, mas do meu. Eu sou o santo e você precisa ser também. Que lógica haveria em inventar um Deus assim? Um Deus que não cede, que exige renúncia, que estabelece mandamentos difíceis, que confronta o ser humano ao invés de bajulá-lo. Isso mostra que esse Deus não foi criado para agradar o homem. Ele se revela como ele é, sem se adaptar ao gosto de freguês. E isso é um forte indício de que ele não é um produto da mente humana, mas alguém que se apresentou à humanidade com verdade e autoridade. O que podemos concluir então? Esse Deus único não é uma força impessoal, nem uma invenção religiosa. Ele é real, presente e completamente diferente de tudo o que o ser humano esperaria criar. Jesus, então, não é só um mestre ou profeta. Ele é a prova viva de que o Criador entrou na história, não para ser servido, mas para salvar. Agora vamos para a próxima parte. E se esse Deus é real, o que ele espera de mim? Se tudo o que vimos até aqui for verdade, se existe um só Deus, se ele criou tudo, se ele se revelou, se ele entrou na história com Jesus Cristo, então isso não é apenas uma informação interessante, é o maior ponto de interrogação da história humana. Se o padrão era acreditar em vários deuses, deuses que serviam aos desejos humanos, que exigiam sacrifícios em troca de bênçãos, que podiam ser manipulados, então a chegada de um Deus que se apresenta como único, que não pode ser controlado, que reivindica a autoridade total, muda tudo. A pergunta que fica é: será que eu não deveria parar e tentar entender o que esse Deus quer de mim? Se esse ser apareceu na história dizendo eu sou o único Deus, isso não pode ser ignorado como se fosse qualquer opinião. Eu preciso olhar para isso com mais calma, com mais detalhe, com mais seriedade. E aqui vem o ponto mais desconfortável. A ideia de um Deus, um ser que me chama a ser melhor, a negar a mim mesmo, perdoar, a ter autocontrole, a mudar de vida. Não é atraente. É mais fácil seguir crenças que dizem faça o que quiser, que liberam tudo, que não cobram nada, que te deixam no controle, porque o Deus bíblico não passa a mão na cabeça. Ele chama para perto, mas também chama para cima. Ele não nos deixa como estamos. Ele quer nos transformar. Um exemplo prático é como alguém que vive desorganizado e bagunçado, mas recebe a visita de alguém muito importante. Dá muito trabalho para arrumar tudo, dá trabalho para mudar de hábitos, mas é necessário, vale a pena, porque essa visita muda tudo. Esse Deus não quer nos controlar por capricho, ele quer nos libertar do que nos destrói. Ele sabe que nosso maior inimigo muitas vezes está dentro de nós. Orgulho, mentira, egoísmo, medo, e ele vem para curar, não para condenar. Só que essa cura exige uma decisão, me render, dizer: Deus, eu reconheço que preciso de ti. Me guia, me transforma, me ensina a viver como o Senhor quer. Como podemos concluir então? O Deus único não pede perfeição, mas sinceridade. Ele não exige religião vazia, mas um coração disposto. O que ele espera de mim, de você, é a rendição, a adoração e transformação. Porque no final das contas, a maior pergunta da sua vida não é o que eu quero fazer com Deus, mas sim o que eu vou fazer com esse Deus que já se revelou. Podemos concluir então: se esse Deus é um só,
Ele não é apenas mais uma opção no cardápio das crenças. Ele é a origem, o fundamento, o sentido de tudo. Ignorá-lo é viver na ilusão, como quem anda em círculos num deserto achando que está indo para algum lugar. Conhecê-lo é viver com propósito, com direção, com identidade. E talvez hoje ele esteja chamando você, não para mais uma religião, não para rituais vazios, mas para um reencontro com o que você foi criado para ser. Alguém que conhece e caminha com o Criador. Pense nisso. Enquanto muitos criaram deuses à sua imagem, esse Deus nos convida a sermos transformados à imagem dele. Enquanto os outros deuses exigem sacrifícios para conceder favores, ele se sacrificou primeiro, por amor. Enquanto o mundo diz, siga o seu coração, ele diz, entregue o seu coração e eu farei um novo. A verdade é que você não está assistindo a esse vídeo por acaso. Essa mensagem cruzou seu caminho por um motivo. E talvez seja a hora de dar um passo. Se esse conteúdo falou com você, não guarde só para si. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que está em busca de respostas, assim como você. Se inscreva no canal para não perder as próximas reflexões e os próximos vídeos. Nos vemos em breve. Que Deus abençoe sua jornada e que você tenha coragem de ouvir a voz dele quando ela bater no seu coração.